Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça estejam no coração de cada um. Dando continuidade ao Catecismo da Igreja Católica, nós estamos falando sobre o amor de Deus, conforme o índice analítico. Nós estamos falando sobre o amor de Deus. E hoje, o parágrafo 733, o amor de Deus, fruto do Espírito Santo. É por este poder do Espírito que os filhos de Deus podem dar fruto. Aquele que nos enxertou na verdadeira vida, nos fará produzir o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o autodomínio, que se encontra lá em Gálatas 5, versículo 22 ao 23, depois a gente vai ler no final. Vamos ler desde o versículo 19. Se vivermos pelo Espírito, quanto mais renunciarmos a nós mesmos, tanto mais pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Então, queridos irmãos, assim, a nossa conduta, se deixar irmos pelos desejos da carne, nós nos perdemos diante do pecado. Porque nós temos a concupiscência do pecado original, onde que nós declinamos a cometer o pecado por esses desejos da carne. Depois a gente vai ver qual que é. Por estarmos em comunhão com Ele, o Espírito Santo torna-nos espirituais. Quando nós negamos aos desejos da carne que está ligado ao pecado, nós controlamos o nosso ser e nós deixamos Deus conduzir. De que forma? Espírito Santo de Deus, conduza o meu coração, conduza o meu pensamento, conduza a minha vida, me leve ao mover de Deus. Recoloca-nos no paraíso, reconduza-nos ao reino dos céus e à adoção filial. Dá-nos a confiança de chamarmos Deus de Pai e de participarmos na graça de Cristo, de sermos chamados filhos da luz e de termos parte na vida eterna. Querido irmão, pegar a nossa palavra em Gálatas capítulo 5, versículo 18. Nós vamos entender muito bem o que é o querer de Deus, o que é você se deixar de viver segundo o Espírito e não deixar viver segundo a carne, que é o meu eu que tem a concupiscência para o pecado. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, os frutos do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificam a carne com as paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, é bem simples. O mal, ele adentra diante do pecado na carne, nos desejos da carne, que é o ver, o ter e o possuir. Então ali ele adentrou nos desejos da carne a força nossa, aonde que nos domina, que tem para nós outro Deus. Então a idolatria não é você ter uma imagem, porque Deus mandou fazer imagem. A idolatria é você colocar qualquer coisa à frente de Deus. Qualquer coisa. Deus em primeiro lugar. Se eu coloco um jogo de futebol e eu deixo de ir à missa, eu estou idolatrando
diante do desejo da minha carne, um ídolo que é ser fanático pelo futebol. Então assim, isso satisfaz, é uma satisfação, é um prazer, um petisco, a carne nos dá petisco. Vão e passa. Mas o Espírito Santo nos dá a paz eterna, nos dá um amor eterno, nos dá uma paz, uma paciência, nos dá a mansidão, nos dá a temperança, de saber escolher, saber discernir a hora certa, o tempo certo, sem exagero. Então assim, irmãos, quem vive segundo o Espírito, vive uma unidade com Jesus. Jesus veio, nos ensinou a amar, nos ensinou a ser obediente ao Pai, nos ensinou a ter um caminho para percorrer, abraçar nossa cruz e segui-lo. Quem não pega a sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Que nós possamos viver essa graça com o nosso agir. De que forma? Sabendo que o mover do Espírito Santo que nos traz o amor de Deus. Então, se eu não pedir, não clamar a presença do Espírito Santo e não deixar o Espírito Santo agir no meu coração, eu vou continuar sempre vivendo segundo a carne. Por quê? Porque o meu querer não é o querer de Deus. É quando eu vou para Deus quando eu quero, porque eu busco tal coisa, eu preciso de tal coisa, como a gente vai ver no Evangelho de hoje. Amém? Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Só para a gente finalizar, a prisão, o pecado, é quando você não consegue vencer o teu eu. Então, quando você permite que o Espírito Santo haja e você vence o teu eu, os teus desejos, é sinal que você está tendo um equilíbrio, um autodomínio, é sinal que Deus, que o Espírito Santo está agindo, e é a vontade de Deus que age na sua vida e não você que faz tudo o que você quer. Então, de que forma que eu sei que eu estou obedecendo a Deus? É quando Ele fala, eu escuto e eu mortifico os meus desejos para satisfazer os desejos da graça de Deus. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.